bem-vindos ao nosso episódio de hoje do podcast Semeadoras do Agro. Bom, hoje nós estamos com uma mulher aqui, uma brasileira, mas que vive em Portugal, a Rijada. Seja muito bem-vinda, Rijada. Meninas, essa mulher, eu falo que é uma mulher diferenciada. Por quê? Ela rompeu a barreira, né, de sair do Brasil e empreender lá fora, em Portugal, e ela conecta muitas mulheres. Então, isso eu falo que a gente tem que aplaudir, né, Rijada, porque nós mulheres ainda temos essa dificuldade, né, de conexão e de uma aplaudir as outras, né? Então, acho que você é um grande exemplo que vai trazer aqui pra gente muita coisa maravilhosa. Bom, Rijada, a Rijada, então, como eu falei, ela é brasileira, vive em Portugal desde 2014, vai contar aqui um pouquinho pra gente o que ela fez ela sair do Brasil e ir para Portugal, o que motivou ela, né? Porque nós brasileiros, a gente tem um amor, né, pelo nosso país, pela nossa pátria, e o que motivou você ir para lá. Mas conta pra gente um pouquinho da sua história, a gente conhecer essa mulher maravilhosa que você é. Que delícia, Ju. Posso chamar de Ju, né? Claro. Ju? Somos amigas, inclusive. A Ju, inclusive, faz parte também do nosso Clube Mulheres de Negócio em Língua Portuguesa. E eu quero dizer que eu estou muito contente em ser recebida aqui na Casa das Semeadoras do Agro, que sim, são mulheres também diferenciadas, né, e que criam caminhos diariamente para o protagonismo dos seus negócios. Então, estou muito à vontade aqui com você. Muitíssimo obrigada por esse Eu que agradeço, obrigada de você estar disposta a compartilhar um pouco conosco aqui, com essas mulheres maravilhosas aí. E eu falo que é conexão, né? Um belo dia, eu num evento, né, com outro foco, pelo Sebrae, conheci a Rijada. E dali para frente, nós nos unimos, né, fizemos essa conexão e tivemos já junto em vários locais. Vários locais já faz um tempo, né? Exatamente. A Ju é uma mulher admirável, faz um trabalho realmente muito importante, unindo, mas mais do que unir, eu acho que, Ju, o trabalho que você faz aqui com as semeadoras é visibilizar cada vez mais essas nossas mulheres extraordinárias do campo, né, do agronegócio. Então, é um trabalho que é bastante louvável. E é tanto que, dentro do clube, eu estou querendo muito, cada vez mais, trazer essas mulheres para dentro, porque nós podemos, quando estamos juntas, crescermos numa mesma direção, né? Eu acredito muito nisso. Até porque, independente de onde nós estejamos, não só geograficamente, mas até de posição econômica, social, se é cidade, se é campo, os nossos desafios como mulher são absolutamente semelhantes, né? Nós ainda estamos lutando no sentido de termos as nossas valências, as nossas habilidades e as nossas competências reconhecidas. Então, esse trabalho que você faz, que eu faço e que tantas outras mulheres fazem nos movimentos de mulheres, são trabalhos absolutamente necessários e que, de fato, dignificam todo esse movimento, que é um movimento que não é excludente, nós não brigamos com ninguém, muito menos com homens, né? Mas é um movimento de ocupação de espaços que são nossos. Sim, e uma coisa, complementando a sua fala, eu falo muito isso, a gente não quer estar no lugar do homem, nós queremos estar ao lado dos homens, claro, né? Ocupando o nosso espaço, a nossa posição e a nossa competência. Absolutamente, até porque, olha, eu tenho uma posição em relação a isso que diz o seguinte, o homem não é o nosso algoz. Gente, desculpa, mas não é o homem o nosso algoz, entende? O nosso algoz é principalmente nós mesmas, quando nós deixamos de ocupar os nossos espaços, né? Nós não precisamos de briga, muito ao contrário, né? Eu sou a favor do diálogo, e mesmo tendo um clube, Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa, nós fazemos e temos muitos homens que estão ali lado a lado porque acreditam que uma sociedade justa é uma sociedade igualitária. Sim. Não é? Uma sociedade justa não é uma sociedade onde um manda e o outro obedece. É uma sociedade onde seres humanos constroem boas coisas. Não é?
E nós estamos exatamente nesse momento do mundo fazendo isso, criando esses espaços. Eu vejo muito esse movimento que você faz, levando para as mulheres, né, conhecimento, protagonismo, diferentes formas de ocupação do nosso espaço, que eu acho que é absolutamente necessário. É verdade, mas conta pra gente um pouquinho como foi essa sua decisão de romper uma barreira, porque não é fácil. Nós estamos falando, gente, lá de 2014, né, há 11 anos atrás, e a gente sabe, né, que a mulher, ela sempre tem uma dificuldade maior, você sair do Brasil e empreender em Portugal. Isso foi realmente uma decisão que mudou completamente a minha vida e a vida da minha família, marido e filho, né? E assim, eu na realidade em 2014 eu resolvi me dar um presente, o meu doutoramento, né? Então eu quis dar esse presente, me dar, né? Quer dizer, eu estava já entrando na fase, eu estava dos 50 mais, e eu digo, não, eu mereço um presente e eu vou fazer o meu doutorado. É isso aí, meninas. Olha que coisa importante. A gente merece nos presentear. Absolutamente. Então, você aí que está nos assistindo, preste atenção. Olha a importância da gente nos presentear. E foi exatamente isso. Foi um presente e aí eu decidi, então, me candidatar à minha bolsa de doutorado em uma universidade portuguesa. Primeiro eu fiz uma avaliação dos cenários do mundo naquele momento. Eram cenários bastante complexos, não é? Inicialmente eu quis ir para a Itália, porque meu marido é italiano. Entretanto, a crise na Itália não dava sinais de arrefecimento, ou seja, de diminuir de intensidade. Era uma crise que estava muito, muito forte. Eu digo, não, aqui não vai ser um bom lugar para fazer nada. Depois fui para a França, fiz o cenário da França, também estava muito complexo, a questão da xenofobia, que nós, infelizmente, brasileiros e outras nacionalidades, nós enfrentamos isso muito lá fora, né? Muito mais do que as pessoas que chegam aqui, no caso do Brasil. Nós temos uma tendência, graças aos céus e à nossa boa cordialidade, de receber bem as pessoas, mas isso às vezes não tem a reciprocidade lá fora, não é? E aí eu fiquei com muito receio de meu filho ser criado num ambiente de uma xenofobia bastante acentuada. Então, descartei França, depois fui para o Reino Unido, enfim. Fiz toda a configuração do cenário, que eu sou internacionalista também, viu? Então, assim, eu sou especialista em construção de cenários econômicos e políticos. E quando terminei tudo isso, eu olhei para Portugal. Portugal era a minha última opção. Olha que loucura, era a minha última opção. Entretanto, quando eu fiz a construção do cenário de Portugal, eu percebi claramente que Portugal ia sair da crise. Estava dando os primeiros passos e sinais para sair da crise. Eu digo, é aqui que nós vamos aportar. E fomos os 3 para lá. Meu filho, na época, tinha 7 anos. E meu marido é músico. E eu digo, olha, eu preciso só me apaixonar por essa cidade, né? Então, nós escolhemos Lisboa, por quê? Por conta de escola, porque eu digo, olha, nós vamos lá viver, vamos nos adaptar à realidade e vamos viver com escola pública e serviço de saúde público. E lá nós fizemos, então nós fomos morar num bairro muito bom, chamado Restelo, e meu filho começou lá a frequentar a escola pública, e até hoje frequenta a escola pública. Então a qualidade de vida que nós tivemos no início e temos hoje é uma qualidade de vida muito interessante e justificadora dessa mudança, porque eu sou também apaixonada, como você, Juí, como todas que nos assistem e nos ouvem, pelo nosso país. Nós somos amantes do nosso país. Onde nós estamos defendendo o nosso país. Né? Exatamente. Então não tem a mínima possibilidade da gente... Sabe, só uma curiosidade em primeiríssima mão. Esse tempo todo eu não tinha aceito fazer a minha cidadania portuguesa. Porque eu não queria... Eu tenho um amor tão grande a esse país que eu não queria trocar, nem trocar, porque você pode ter 2, mas eu sou brasileira, então essa coisa de ser brasileira para mim é muito forte. Somente agora, por conta do filho, atenção, porque meu filho é jogador de futebol, e precisava para ele poder, e da carreira, antes de vir para cá foi que eu dei entrada na minha cidadania
Quase Olha 11 anos que depois. brasileira, porque quando a gente vê tanta gente, né, que nem mora lá fora, mas tem família, né, e vai e já tem a cidadania, parabéns, viu? Que orgulho, porque é verdade, a gente precisa ter, né, eu acho que o brasileiro ele vem um pouco mais, começando a ter mais amor à pátria, porque, é claro, né, é um pouco cultural isso, né, a gente vê um americano, né, quase todas as residências têm uma bandeira hasteada na frente, então eu acho que a gente vem começando a colocar mais isso em prática, né, culturalmente falando. Eu também acho que assim, acho que a gente tem, eu acho que nós somos um povo diferenciado. Sim, eu acho. Nós não somos nem parecidos com o americano. Eu tenho certeza, porque eu tenho muito orgulho do nosso país. Somos diferenciados. Nós somos diferenciados, nós temos aquela coisa, né, de olhar para o próximo, então isso é muito. Sim, não somos bélicos, então essas coisas, sabe essa coisa da paz, a gente gosta, é muito mais afeito à paz, enfim. Então esse orgulho, e nós somos um país jovem, gente. Nós somos, em comparação com a Europa, eu digo sempre isso lá, nós somos adolescentes, então nós ainda temos uma vivacidade, nós gostamos de rir, nós somos alegres, nós temos muitas características que nos tornam um povo único, não é? Então, por isso, só para você ter uma ideia, meu marido é italiano, eu também nunca fiz a cidadania italiana, porque eu sou brasileira. Então, e fiz agora por isso, e aí pronto, então eu fui mudamos para lá, né? E começamos a construir nossa vida lá. Né? Lá nós já estamos já há 11 anos, e foi de lá que nasceu o clube. Foi a partir de lá, e aí eu entendi, e aí eu quero conversar também sobre isso, o porquê de eu ter escolhido Portugal. Porque nada é por acaso. Todos nós, todas nós temos um propósito muito grande na vida, e que o que nos causa sofrimento é quando nós não sabemos qual é esse propósito e nós brigamos contra ele. Então, na hora que você descobre qual é o seu propósito, por que você está aqui, existe um motivo de nós estarmos aqui. Então, quando a gente percebe qual é, e aceita, e vai, e faz, pronto, você fica em paz. Então, as coisas fluem de uma maneira absolutamente próspera, bonita, leve, elegante. Então, é isso assim, que eu gosto muito de entender o porquê de eu ter ido para um lugar que eu não gostava de jeito nenhum. Portugal eu não gostava mesmo. Tanto que, ao mudar, eu fiz um compromisso com meu esposo de nós passarmos 1 ano vivendo em Portugal como turista, para eu poder amar aquela cidade, porque eu não gostava. Eu passei 1 ano, todo santo dia, conhecendo cada palmo daquela cidade, tanto que acabou gerando um livro que chama-se Viver e Amar Lisboa, absolutamente esgotado, e onde eu conto exatamente essa saga, né? Como é que eu pude, por escolha, tudo é por escolha, gente, tudo é escolha na nossa vida, por escolha me apaixonar por aquela cidade, por aquele país, que hoje acaba também sendo uma parte muito importante da minha vida e da minha família. Que linda história! Meninas, olha como é possível, por isso que eu falo assim, a gente precisa olhar o nosso propósito, e a gente precisa se identificar, e a gente precisa fazer com amor e dedicação. Automaticamente, a parte financeira e as outras ferramentas que a gente precisa para viver no dia a dia, elas vêm. Quando você coloca amor e dedicação, e eu vejo muito isso, o seu propósito no clube, com dedicação, com amor, né? Você dedica a tua vida, né, a isso, a ajudar outras mulheres, a conectar essas mulheres, a internacionalizar essas mulheres, porque muitas vezes você tem o sonho de empreender lá fora e você não sabe como, e você não sabe que caminho usar, quem você pedir orientação. Então, as ferramentas do clube, a Rejarda vai compartilhar aqui as redes sociais, onde vocês vão ter oportunidade de conhecer um pouco, tem mentorias, tem palestras, enfim, eventos, tem muitas coisas que vocês podem dar a mão a outras mulheres e conhecer, e levar também o teu trabalho para fora do Brasil, romper essa barreira,
porque a Regiarda nos orgulha que ela foi lá a primeira mulher a romper isso e abrir o caminho para todas nós passarmos. Então é muito isso, né, Regiarda? É muito isso. Compartilha conosco as redes sociais do clube. Compartilho. E só deixa eu até falar um pouquinho sobre essa questão do clube, porque o clube foi exatamente esse porquê, né, do entendimento de eu ter ido a Portugal, né? Então é exatamente o que você falou, criar um momento, uma conexão de mulheres em todos os lugares. Hoje nós estamos em 20 países. Olha, meninas, em que 20 trabalho. países, você pode internacionalizar sem precisar falar outro idioma que não o nosso. Então esse foi o que eu pensei na hora de criar o clube, pensei nas nossas mulheres. No Brasil nós temos 1% da população que fala inglês com condições de fazer negócios. Okay? Quando você traz isso para a mulher, imagina qual é o percentual. Então o que eu pensei, como é que nós podemos fazer que a nossa mulher, inclusive do campo, ela possa ter o seu produto nos Estados Unidos, Canadá, México, França, Japão, né, Reino Unido, Itália, Portugal, se ela não fala outro idioma. Então eu criei essa rede, né, onde a mulher de lá, normalmente é uma brasileira, uma portuguesa, uma angolana, enfim, uma pessoa que fala o português, e nós já temos italianas que aprenderam a falar português para fazer negócio conosco. Temos uma francesa que fez a mesma coisa. O fundamental é que o relacionamento seja feito na língua portuguesa. Então, hoje, a nossa grande bandeira, e que eu estou fazendo essa peregrinagem aqui com muitas instituições, é no sentido de nós levantarmos a bandeira da língua portuguesa como uma língua de negócios internacionais. Nós somos o 4º país. Nós temos o Brasil, que é o maior produtor de tudo, uma população extraordinária, jovem. Nós temos que ter orgulho de fazermos negócio na nossa língua. Então, você que é mulher, quer fazer negócios com uma pessoa de qualquer um desses países, você tem condição. Dentro do próprio clube acontece isso nas nossas redes, né? Então, essa é a nossa grande bandeira, né, de fazer esse movimento da língua portuguesa como uma língua internacional do negócio. Esse foi um dos motivos de há 5 anos, dia 9 de março agora, nós fazemos 5 anos de fundação do clube, né? E essa foi a principal bandeira, eram 2. A primeira, que a primeira liberdade da mulher é a financeira e continua sendo, hein, gente? Olha ali, é verdade, eu falo muito isso. A primeira liberdade da mulher é a liberdade financeira, e a mais importante. A mais importante, é com ela que a gente consegue pagar. Não adianta você ter muitos sonhos se você não tem condição de pagar. Né? O dinheiro sendo de qualquer outra pessoa, não sendo o seu, você não tem condição de pagar. Então nós temos que ter dinheiro para pagar as nossas escolhas. Então essa foi a primeira grande bandeira que unificou mulheres nesses países inteiros. E a segunda é transformar a língua portuguesa na língua internacional do negócio. Então essas 2 nós estamos conseguindo com um trabalho muito consistente, com a presença de mulheres extraordinárias da nossa rede, como a Ju. Né? Hoje nós estamos com 345 mulheres, né? Empresárias, empreendedoras, profissionais liberais. E vamos juntar agora no nosso Conex, que vai acontecer aqui em São Paulo. Daí eu estou aqui nessa cidade maravilhosa que eu amo, sou apaixonada por São Paulo. E nós vamos fazer, então, o nosso Conex agora em março, né, em homenagem a esses 5 anos. 5 anos de vida do clube e 4 congressos internacionais. Olha aí, uau, maravilha. Parabéns, viu? Eu fico super Parabéns. Mas compartilha conosco. Pronto, as redes, né? Senão como é que faz? E o Call to Action, como é que a gente vai fazer a chamada para ação? Você que quer conhecer mais sobre o clube, você pode entrar no www.clubemulheresdenegóciospt.com. Clube Mulheres de Negócios pt.com, né? Você vai ter isso. Nós temos Instagram, que é Clube MNLP, e temos LinkedIn, temos todas as redes. É só colocar, inclusive, no próprio Google, Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa, que vai aparecer, né, todas as nossas redes. E, gente, e você vai ter a oportunidade de conversar com a Regiarda mais, e ela vai te orientar muito, porque ela é uma mulher fantástica, é aquela mulher
que dá a mão às outras mulheres, que aplaude o sucesso das outras mulheres, e eu tenho certeza que você aí pode estar com alguma dúvida, ou querendo mudar a sua vida, internacionalizar o seu negócio, ou iniciar um negócio. Então procure a Rijarda, que eu tenho certeza que você vai ter muita orientação. Rijarda, é claro, a gente tem momentos aqui, não temos muito tempo para ficar falando, mas mais uma perguntinha. Como você vê hoje o desafio da mulher aqui no Brasil e fora do Brasil? Principalmente fora, né? Que você está acompanhando isso dia a dia. Sim, eu vou resgatar aquela frase que eu falei no início. Os nossos desafios, eles são muito parecidos. Nós ainda temos desafios que são muito iguais. Daí a importância da gente participar de redes de mulheres, né? De conexões, né? Porque as nossas bandeiras, elas são comuns. Por exemplo, a da liberdade financeira, é claro, não é? E quando a gente... E aí outras, até de questão de violência, que eu não gosto muito de entrar nessa área, mas que é importante a gente estarmos todas muito atentas, não é? Mas, por exemplo, do ponto de vista do empreendedorismo, da mulher de negócio, da mulher profissional liberal que quer, inclusive, internacionalizar, ir para fora, procurar outros caminhos, nós vamos encontrar também algumas dificuldades que são importantes. E aí eu digo, antes de tomar qualquer ação, de deixar o país e aventurar em outro lugar, pensa e faz a estratégia certa. Eu, para sair daqui, eu fiz toda uma construção de cenário. Antes de ir, eu vi tudo em termos de escola para o Arthur. Eu me candidatei, passei, ganhei minha bolsa 100% free em outro país. Fiz uma boa reserva financeira. Então, assim, não tive nenhum problema porque eu fui com muito planejamento. Então, nós que às vezes temos muitas ideias, nós somos muito criativas, a mulher naturalmente é muito criativa, e aí a gente toma, por impulso, algumas decisões. Antes disso, planeje. Envolva a família, envolva as pessoas que são importantes e que serão impactadas por qualquer decisão que você tome. Sair do país é uma decisão que tem que ser feita de modo coletivo. Por quê? Porque tudo que você fizer vai impactar aquela sua coletividade, seja de família, seja de amigos, seja de pais, enfim. Então isso tem que ser muito bem trabalhado. Os nossos desafios lá como aqui são financiamento, a mesma coisa, Ju, mesma coisinha, não é? Lá ainda é um pouquinho mais, porque a Europa, como eu dizia antes, ela é anciã, né? Então ela tem os modelos, eles são muito, não digo arcaicos, mas precisa se modernizar, vamos dizer assim, são modelos que precisam se modernizarem, tá? Porque ainda estão muito assim arraigadas algumas questões, onde a mulher ela tem ainda um papel, no caso de Portugal, que eu posso falar com mais propriedade, ainda tem um papel de menor relevância, embora isso esteja sendo trabalhado e afrontado, inclusive pelo próprio governo, pelas mulheres que lá estão, pelas comunidades estrangeiras que lá chegaram, principalmente nos últimos 5 anos. Nós temos hoje, em Portugal, mais de 10% da população é estrangeira, né? E dessa, muito brasileiro. Então, assim, esta é uma questão que a gente tem que entender quando nós queremos mudar de país. O Brasil é um país extraordinário, onde tem grandes oportunidades. Então, antes de se aventurar, né, faça bem o dever de casa. A outra, além dessa questão do financiamento, nós temos a questão ainda de um certo olhar diferente. Por ser mulher. Por ser mulher. Né? É muito complexo isso também, embora, volto a repetir, esteja sendo alterada, a própria União Europeia tem regras muito claras, tem protocolos muito bem assinados, né, para que diminua isso, mas ainda isso é questão cultural e não se resolve por decreto. Mudança de cultura não se resolve por decreto. Sim. Né? Isso é um trabalho que a gente tem que fazer e que nós, mulheres, temos uma responsabilidade muito grande. Você que está nos ouvindo, né, tem uma responsabilidade também grande no sentido de nós todas fazermos o nosso menor, o nosso pequeno, e esse pequeno ele vai se transformando em um grande. Né? Então, os desafios são desafios muito semelhantes, né, principalmente de posicionamento.
E nós mulheres temos que aprender a nos posicionar mesmo, ocupando os nossos lugares, sem precisar arrombar a porta, sem precisar bater em ninguém, sem precisar xingar ninguém. Nós somos inteligentes. É isso daqui que vale. Então, isso, né? Gente, olha as dicas, anote aí essas dicas que é muito importante. Jarda, e para finalizar aqui, nós temos um momento que é o Semear. São perguntinhas curtas, sim, respostinhas curtas, para a gente conhecer um pouquinho a Jarda. Com o prazer. Que mulher você nasceu para ser? O que eu sou hoje. E é uma guerreira, determinada. Conta um pouquinho pra gente a Rijarda mãe. Eu sou uma mãe como todas vocês, como todas nós, né? Mãe é um estado de espírito, né? Eu acho que eu fui mãe tardia e por escolha, tá bem? Foi por escolha, porque eu entendia que se eu tivesse sido mãe cedo, eu ia deixar de realizar os meus sonhos. Certo ou errado, não tem nenhum problema, mas foi isso que eu entendi. Planejamento, né? Planejamento. Você planejou muito. Absolutamente. E eu acho que filho, você tem que planejar, porque é determinante para você e para ele, né? Então, assim, até o seguinte, escolher com quem você quer dividir essa família que você vai originar. Não pode ser ao Deus dará, não pode ser por impulso. Então, isso também, a família, ela é uma construção. Sim. Você tem a mãe, claro que o pai também, mas é a mãe, gente, filha da mãe. Então, assim, a mãe é para sempre. É a única coisa que você não pode mudar. Você muda de emprego, muda até de marido, muda de tudo. Mas filho é para sempre. Para sempre. Então, tem que prestar atenção. Então, eu fui mãe muito tardia e eu criei meu filho com essa ideia dele ser livre para o mundo. Então, meu filho lá em casa, marido e filho, eles cozinham, eles passam roupa. Então, essas coisas que normalmente pesam muito para nós mulheres, porque fazemos 1000 coisas, inclusive isso eu divido muito, muito com eles, tá certo? Então, marido e filho. Então, eu acredito que eu tenho me esforçado ao máximo para criar um ser humano justo, íntegro e com ética, né? E eu acho que eu estou conseguindo. E eu sou a pessoa mais feliz do mundo. O meu filho tem 18 anos, hoje ele me mandou, porque lá é dia de São Valentino, é o dia dos namorados. E ele me mandou, mãe, será que a Sofia, que é a namorada dele já de 1 ano e meio, olha que coisa. Meu Deus, que delícia. Mandou, mãe, será que a Sofia vai gostar disso? Uma caixa de chocolate, um boneco lá de pelúcia. Então, assim, essas coisas que eu procuro incentivar, gente. Não vamos parar de sonhar, não vamos parar de desejar, não vamos parar de querer bem. As coisas simples são as mais significativas. Os detalhes é que são importantes. Não é porque ninguém erra no grande, a gente peca no detalhe. Então, que a gente pense muito nos detalhes, né? De dizer, telefonar para a amiga, telefonar para... Não é justo? Exatamente. Coisas... Eu falo que a gente precisa resgatar um bom dia, um boa tarde, um muito obrigada, um por favor, um dá licença, porque estão se perdendo isso. Então, a gente precisa voltar lá atrás, porque isso faz a diferença. E você muda a vida de uma mulher, muda a vida de um ser humano, com um agradecimento, com um sorriso, com muito obrigada. Bom, Jarda, eu nem preciso falar, gente, aqui, para ela deixar um conselho para vocês, mulheres, né? Porque o tempo todo ela deu várias dicas. Então, para finalizar aqui, deixa uma frase que você leva para a vida, para que a gente possa se inspirar. Olha, mais do que uma frase, eu acho que é um sentido, Ju. Assim, você nasceu com um propósito. Descubra ele e vai ser feliz, porque tudo tem um porquê. Né? E o poder do porquê, ele é inigualável. O poder do porquê é algo que ninguém consegue quebrar. Então, com o poder do porquê, você é capaz de vencer qualquer desafio. E o outro é o seguinte, sorria sempre. Assim, na dúvida, sorria. Se alguém te dá uma rasteira, sorria. Né? Se você leva uma topada, sorria. Se você ganha na loteria, sorria mais ainda. Mas assim, seja feliz. Felicidade é também quase uma escolha. Não deixe nada abalar isso, que é seu. É isso aí, meninas. Muito obrigada. Vamos marcar outros
momentos aqui no podcast Semeadoras, para que você traga bastante novidades quando você voltar novamente para o Brasil. E eu tenho certeza que esse evento vai ser um sucesso. Porque a Ju vai estar lá falando do Laura maravilhoso. Eventos. Obrigada mesmo de coração. Eu tenho gratidão por ter conhecido você, por Deus ter colocado você no nosso caminho, porque você nos auxilia, mesmo a gente distante, mas no WhatsApp, nos grupos. Eu sempre estou pegando dicas que você dá. É isso aí, e eu tenho certeza que ela também vai orientar muito vocês. E você que nos acompanha, siga as nossas redes sociais, @semeadorasdoagro, acompanhe os nossos episódios, os nossos movimentos, as nossas agendas mensalmente. Quero conhecer você pessoalmente, então mande também o direct, qualquer dúvida, perguntando também se a gente vai estar aí no seu município, mesmo fora do estado de São Paulo, a gente sempre está andando também pelo Brasil. E se Deus quiser, começamos a romper barreiras para fora do Brasil também, para que a gente possa, através das nossas ferramentas, trazer você, mulher, para a visibilidade. Muito obrigada e até a próxima semana. Obrigada.